Vamos falar então ainda sobre tipos de dados? Dado pessoal é o seguinte: informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. A diferença é muito sutil, mas é muito interessante. É o seguinte: o que é uma pessoa identificada? É o seguinte: Eduardo Morelli, CPF 004, blá blá blá. Estou identificando a pessoa. Tudo bem? Isso é identificado. Agora, identificável. Profissional de 52 anos, que trabalha no Rio de Janeiro, na empresa Zux, e nasceu no Uruguai. Só tem um indivíduo que atende essas coisas. Se eu fizer um cruzamento com uma outra base, vai saber que sou eu. Percebeu? Então, às vezes, não é o fato da pessoa não ter o CPF, não ter o endereço, não ter o telefone, consegue te achar. E quer saber uma coisa muito legal? O IBGE publica, disponibiliza de forma gratuita para todo mundo os dados chamados setores censitários. Alguém já ouviu falar nisso? Está lá no site do IBGE. O Brasil é dividido em 300 e tantos mil distritos, setores censitários, que são tão pequenos que cabe, por exemplo, um prédio. E aí, nesse setor censitário, o IBGE sabe, por exemplo, mais ou menos o nível de renda, quanto se gasta com o hospital, quanto se compra no shopping, porque mais ou menos as pessoas que moram no mesmo lugar têm um padrão, têm um comportamento mais ou menos parecido. Então, gente, olha como é que é legal. Se eu sei o teu endereço, eu sei muita coisa da sua vida. Porque eu vou lá no IBGE, faço um cruzamento, tá certo? E eu sei muita coisa da vida dela. O que eu posso vender para ela? Né? Por exemplo, se ela usa Wi-Fi, por onde que ela andou, mas isso é uma outra história. Isso é coisa das outras, tá certo? Mas perceberam a sutileza? E, gente, é público, é um dado público. E endereço, você consegue fácil da pessoa. Olha só, gente, imagina se eu souber que uma determinada pessoa, ela sofre de ansiedade extrema e ela costuma comprar de uma forma compulsória, de uma forma ansiosa, né? Imagina que eu descubra qual é o dia de pagamento do salário dela. Imagina que na véspera eu digo para ela: olha, fulana, tem uma promoção de roupa, de sapato, de carro, e eu estou te dando 30% de desconto, e se você for ainda te dou um agrado. A pessoa não vai comprar? Olha o estrago que eu estou fazendo na vida da pessoa. E a gente vai falar vários artigos da lei que vão limitar um pouco esse escopo, né? Essa liberdade que nós tínhamos até pouco tempo, nós profissionais de dados, e eu me incluo nesse meio, tá? Eu achava muito divertido poder chafurdar em dados, eu achava muito legal, mas agora tem limite, tá certo? Eu comparo mais ou menos o nosso momento histórico na indústria de dados, vamos dizer assim, ao que era a indústria de carros há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, os carros não eram obrigados a ter cinto de segurança. Sabiam disso? Não eram obrigados. Não eram obrigados a ter um freio ABS super tecnológico. Não eram obrigados a ter uma carroceria que te protegesse em caso de batida. Nada disso era obrigatório. O que aconteceu? O governo, por força regulatória, começou a impor essas regras. Gente, isso trouxe custo para essa turma, né? Você acha que uma indústria química não polui por quê? Porque ela tem consciência ecológica? Não, porque custa dinheiro para ela, multa. Mas se depender dela, se não tivesse regulação nenhuma, ela jogaria todos os poluentes felizes da vida no rio. Tá certo isso ou não? A mesma coisa acontece com os dados. Como não existia nenhuma regulação até há pouco tempo, a gente usava dado para dar e vender. A gente fazia o que a gente queria. Tinham pessoas más, tinham pessoas boas, como eu, né, que não iam fazer mal a ninguém. Mas, enfim, tinham pessoas mal intencionadas, que podiam prejudicar a vida de uma pessoa. Dados podem destruir reputações. Dados podem destruir a vida da pessoa. Tá? Então, tá clara a diferença entre identificado e identificável? Legal isso? O que é um dado anonimizado? Aquele que não pode ser identificado como sendo de algum titular. Ou seja, não tem essa associação. Então, por exemplo, o IBGE faz isso, né? Quando diz que num determinado setor, distrito lá, censitário, as pessoas ganham, em média, 10 salários mínimos, não está dizendo que uma pessoa específica ganha 10 salários mínimos. Isso é um dado anônimo. Tá certo? Mas dados anônimos podem ser descobertos com pouco esforço.
Inclusive, se você vasculhar um pouco no Google, tem muita gente especializada nisso. Dado um dado anônimo, faz cruzamento de cadastro e descobre o que é aquela pessoa. Tá? Tem o dado que é pseudo-anonimizado, que é, por exemplo, quando você faz uma criptografia num CPF. Ou seja, você criptografou o CPF, aquele resultado você não consegue associar a uma pessoa, só que você aplicou uma técnica que pode ser facilmente revertida. Facilmente não, com algum esforço. Tanto que a lei diz o seguinte, olha, o dado é considerado pseudo-anonimizado se o esforço para descriptografar for razoável. Se o esforço para reverter isso for razoável. Tá certo? Ou seja, está em aberto. Já era. Não, pode ser uma forte também. Nenhuma criptografia é imune a hackers. Nenhuma. Tá?